Pessoal, então estamos gravando aqui a nossa segunda parte, dia 14/11, a segunda parte aí do CPC 36, consolidação de finanças. Gente, até aqui tudo bem? Dúvidas? Tranquilo, suave? Algum comentário? Não? Tá bom. Então vamos continuar, a gente estava falando, se eu não estou enganado, de poder, não é isso? Nós estávamos falando aqui de poder. Vocês estão vendo aí o slide inteiro, pessoal? Vocês estão vendo ele quebrado? Vamos ver. Bom, agora sim, né? Ó, muito bem. Então, a gente tinha falado aqui, ó. Peraí, deixa eu só voltar aqui para ter certeza. Beleza? Bom, nós estávamos falando aqui, né? A gente disse que... Opa! Ó, que quando você tem, então, o poder, você tem... estava falando aqui... Me perdi aqui, pessoal. Nós estávamos aqui. Isso, nós temos falado nesse slide aqui. Tá? Então, a gente falou que o poder decorre de direitos, tudo isso. Muito bem. Ó, então, em outros casos, a avaliação é mais complexa, como a gente falou, e a gente tem que considerar aí quando o poder resulta de um ou mais acordos contratuais, tá? Então, isso aqui a gente falou e a gente entrou no exemplo do Steve Jobs e acabou falando de outros assuntos, enfim, mas esse aqui era o ponto que a gente estava. Ele falou, o investidor com capacidade atual de dirigir as atividades relevantes tem poder mesmo que seus direitos de direção ainda estejam por ser exercidos. Então, pessoal, aqui eu dei o exemplo do... Como é que a gente chama lá? Do Zuckerberg, né? Então, o direito dele ainda está por ser exercido, mas ele pode exercer a qualquer momento. Então, ele vai falar aí em algum momento de que a gente... Como se diz? Você tem, por exemplo, direitos que, assim, você pode ter direito, mas esse direito ainda não é exercível. Isso que eu estava tentando lembrar. O direito não é exercível ainda. Então, naquele momento, naquela avaliação, você ainda não tem o controle. Pode ser que você possa ter esse direito no futuro. E isso é um fator que tem que ser considerado, tá? Tem que levar em conta isso. Ó, muito bem, quer ver? Ó, evidências de que o investidor tem dirigido atividades relevantes podem ajudar a determinar se o investidor tem poder, tá? Então, o fato de, por exemplo, eu estar controlando... Então, lembra aquele caso eu e a Lilian? Eu controlo 10%, a Lilian controla 90%. Então, ela que controla, ela que está à frente lá do principal negócio da empresa. Então, ela tem o poder, vamos falar assim, tá? Ó, então, evidências de que o investidor tem dirigido as atividades relevantes podem ajudar a determinar se o investidor tem poder. Mas essas evidências por si só não são conclusivas, no sentido de determinar se o investidor tem poder sobre a investida. Tá? Então, só o fato de repente, uma pessoa, uma empresa ou alguém estar à frente do negócio, estar controlando aquela atividade, só isso não quer dizer que ela tenha poder. Tá? Ó, se dois ou mais investidores têm, cada um deles, direitos existentes que dão a capacidade unilateral de dirigir diferentes atividades relevantes, tá? O investidor que tem a capacidade atual de dirigir as atividades que afetam de forma mais significativa os retornos da investida tem poder sobre ela. O que ele está dizendo aqui? Bom, eu estava falando, usei o exemplo, eu e a Lilian, a gente administra a empresa. Então, eu tenho, eu faço lá sou responsável pela área de Media Training e ela é responsável pela área de PR, de Relações Públicas. Muito bem. O que acontece? Digamos que eu tenha 10% e ela tenha 90%, tá? Mas dentro dessa, mesmo que eu tenha esse percentual, o que pode acontecer? Eu posso, digamos, vamos inverter a situação, né? Eu tenho 10%, só que a atividade de Media Training representa 90% do negócio da empresa, mas eu só tenho 10% de participação. Ela tem 90%, mas controla uma parte pequena. Ela não tem controle nenhum do outro negócio. Pergunto, quem tem controle da empresa, pessoal? Eu ou a Lilian? Entenderam? Ó, eu tenho uma participação menor, mas eu sou o responsável, eu controlo única e exclusivamente a parte que gera mais receita para a empresa. Quem tem mais poder na empresa? Eu ou a Lilian? Eu, tá certo? Por quê? Porque eu estou à frente daquilo que mais impacta o negócio da empresa, né? Então,
Então, ó, no caso que mais de um investidor, eles têm direitos, que dão a capacidade unilateral. Unilateral, eu individualmente eu consigo administrar, eu sou responsável por aquilo, tá? Ó, o investidor tem a capacidade atual de dirigir as atividades que afetam de forma mais significativa os retornos, é a pessoa que tem o poder. Então, é esse cara realmente que tem o poder, tá? Ó, o investidor pode ter poder sobre a investida, mesmo que outras entidades tenham direitos existentes que lhe deem a capacidade de participar da direção de atividades relevantes, como, por exemplo, quando outra entidade tem influência significativa, tá? Veja só. O investidor tem poder sobre a investida, mesmo que outras tenham direitos existentes. Por isso que ele está falando, ó, eu participo de uma outra empresa, então vamos imaginar, estou falando de duas pessoas, duas empresas que participam numa terceira. Eu tenho 70, a outra tem 30. Então veja que nós dois temos direitos, tá? Ó, nós dois. Opa, nós dois temos direitos. Deixa eu ver, estamos aqui, né? Ele fala, ó, tenho direitos que lhe deem a capacidade atual de participar da direção das atividades relevantes, como, por exemplo, quando outra entidade tem influência significativa. Então, eu tenho 70, a outra tem 30. Aqui tem 30, ela tem influência significativa, mas veja, contudo, o investidor que tem que detém apenas direitos de proteção não tem poder sobre a investida e, consequentemente, não controla a investida. Ou seja, então eu tenho 70, a outra tem 30, mas o controle é meu, certo? A outra ela tem direito de proteção, ela está protegida lá dentro dos seus percentuais, dentro das suas ações, mas quem efetivamente está à frente das operações sou eu. Consequentemente, eu detenho o poder, ok? Tá claro, pessoal? Nós falamos aí de controle e falamos de poder. Tudo bem? Acho assim, lá onde eu trabalhava, tem exatamente quase acertou o percentual. Eu tenho um investimento, a empresa, a nova empresa lá, né, que tem 35%, a outra tem 65%. Ela controla e ela que toma as decisões. Mas a gente tem influência significativa, porque algumas decisões estratégicas, a pessoa que representa lá do conselho vai e participa das reuniões. Mas ela, se ela divergir da decisão, ela não vai ser, a decisão não vai ser o que ela decidir, vai ser o que o controlador decidir. Mas ele sabe que não vai tomar o negócio. Entendi. Mas a decisão é só de quem realmente controla. Né? Isso, exatamente. Então, vamos lá. É o caso que você está falando. Então, uma tem 35, outra tem 65, né? Perfeito. Uma vez nessa situação, aquela que tem 35, ela vai na reunião, participa, ela faz parte da diretoria lá, ela participa, ela influencia, mas ela não controla, porque se a outra parte que tem 65 tomar a decisão efetiva, aquela que tem 35, aquela parte, pode fazer alguma coisa? Não, tem que aceitar. Tem? Então... Eles sabem que vai tomar essa ou aquela decisão. Exato. Então, essa que tem 35%, ela tem influência significativa, ela só faria equivalência patrimonial. A outra, que tem os 65%, que bate o martelo, que decide, então ela faz a consolidação. Exatamente. Tá claro? É equivalência. Legal. Bom, isso aqui a gente estava falando, então, pessoal, do poder. Veja que ele falava assim, que quem controle é quando você tem poder sobre a investida, e esse poder ele é influenciado e você você tem direito ou está exposto aos retornos. Então, o que é retorno? Ó, aqui ele vai falar o que são os retornos. Ó, o investidor está exposto ou tem direito sobre retornos variáveis como resultado do seu envolvimento com a investida, que é o finalzinho lá do... Quer dizer, o finalzinho não, está no início do conceito. Ele fala assim, ó, quando os retornos do investidor decorrentes do seu envolvimento têm o potencial de variar conforme o resultado de desempenho. Por isso que eu falo, ó, resultado de desempenho é o lucro ou prejuízo. Então, quando você tem uma investida e você está exposto, se ela der prejuízo, vai diminuir o seu patrimônio. Se ela tiver lucro, aumenta o seu patrimônio. Se ela tiver algum tipo de problema lá econômico-financeiro, você acaba sendo afetado. Então, você está exposto ou tem os direitos. Ele fala conforme o resultado de desempenho da investida. Em outras palavras, conforme o lucro ou prejuízo. Tá?
Ó, os retornos do investidor podem ser somente positivos, somente negativos ou ambos positivos e negativos. Então, na verdade, eu posso ter retorno positivo? Posso. Posso ter retorno negativo? Posso, se ela teve lucro ou prejuízo. Posso ter os dois? Pode. Tá? Então, você está sujeito a isso aí. Ó, embora somente o investidor possa controlar a investida, mais de uma parte pode participar dos retornos da investida. Então, aqui, antes de eu continuar lendo ali, é aquilo que a Solange falou. Então, eu participo de uma empresa, eu tenho 65, a Solange tem 35. Veja que nós dois participamos da investida, tá? Eu tenho direito a retornos da investida, mas a Solange também tem, certo? Ou seja, os 65 tem direito ao retorno? Tem. Os 35 têm direito ao retorno? Tem. Os dois estão, digamos, os dois têm os direitos aí sobre os lucros ou prejuízos. Por exemplo, os titulares de participação de não controladores podem participar dos lucros ou distribuições da investida, tá? E realmente isso acontece, tá bom? Isso é simples, né, pessoal? Bom, veja só. Tá clara essa questão do retorno? Tranquilo, aí fácil também esse conceito, né? Bom, agora ele vai falar ó, a relação entre poder e retorno. Ó, veja só. Ele diz assim, ó, o investidor controla a investida se possui não apenas poder sobre a investida. Então veja que aqui ele tem um detalhe interessante, tá? Um detalhe importante. Porque a gente falou de poder, então é você, o controle relaciona o poder que você tem e você estar exposto aos retornos, seja positivo ou seja negativo. Mas tem um outro detalhe que ele vai falar aqui, ó. O investidor controla a investida se possui não apenas poder sobre a investida e exposições ou direitos, retornos variáveis sobre os retornos variáveis, né? Mas olha só o que fala depois da vírgula. Mas também a capacidade de usar o seu poder para afetar os retornos decorrentes do envolvimento com a investida. Quer dizer, não era exatamente isso que eu ia falar, mas o que ele diz aqui é que eu estou sujeito ao retorno e tenho o poder de afetar. Isso nós já vimos. Assim, ó, o investidor com direitos de tomar decisão deve determinar se é um agente principal ou se é, se é um principal, um tomador de decisão principal ou se é um agente, tá? Bom, ó, agente é uma parte comprometida a agir primariamente em nome e em benefício de outra parte, seja ela principal ou não. Portanto, não controla a investida quando exerce sua autoridade de tomada de decisão. É mais ou menos aquilo que a Solange falou, tá? Então, a Solange disse assim, tem lá na minha empresa, tem uma empresa que é controlador, tem 65, tem outra 35. Mas na hora que tem lá os conselhos, a reunião da administração, a pessoa que tem 35%, ela participa lá da reunião, tá? Veja, mas a pessoa que tem, a empresa que tem 65, ela tem lá um diretor, então... ou o presidente, o CEO é determinado pelo que tem 65%. O outro diretor é o que tem 35%. Mas vejam que essas pessoas, elas respondem para as investidoras. Consequentemente, essas pessoas são consideradas o quê? Agentes, tá? São consideradas agentes. Muito bem. Assim, algumas vezes, o poder do principal pode ser detido e exercível por agente, mas em nome do principal. Então, é esses dois exemplos que eu dei para vocês. E tem também o exemplo de você ter aquela controladora A que controla a B e a B que controla a C. Então, A controla a C, mas esse controle se dá por meio do controle exercido por B. B controla C, mas B é controlada por A. Logo, A também controla C, tá? Então, veja que B, neste caso, com relação entre... digamos, A e C, B seria como se fosse um agente, tá? Porque ela seria um intermediário. O tomador de decisão não é um agente simplesmente porque as outras partes podem se beneficiar das decisões que ele toma, tá? Então, o tomador de decisão aí não é à toa que ele é, digamos, um agente, né? Ou seja, ele toma decisão, né? Uma coisa que ele fala aqui, pessoal, eu acho que, eu não sei se, depois até vou verificar, mas uma coisa que eu queria falar para vocês é assim, na questão de exercer o poder, tem um outro fator importante. Quando eu estou exercendo lá o poder, veja, eu tenho o poder, eu tenho o controle, então eu tenho o poder, e esse poder significa que eu afeto as decisões da empresa, afeto os resultados,
e esses resultados afetam o meu patrimônio. Então, isso indica que você tem poder. Outra coisa que vai além é que ele diz assim, que o poder, ele também faz com que você consiga bloquear, tá? Bloquear. Isso agora está até no conceito de ativo lá no CPC 0. Ele fala assim, quando você consegue bloquear esses benefícios de terceiros. Então, por exemplo, como eu sou o controlador de uma empresa, se a empresa der lucro, o meu lucro fica para mim ou vai para outra empresa? Você concorda que fica para mim? Eu consigo fazer com que outros, digamos assim, que terceiros não tenham acesso a esse lucro, não tenham acesso a esse resultado. Por quê? Porque eu sou o detentor desse resultado. Isso significa que eu tenho controle. Tá claro isso, gente? Tudo bem? Bom, esses aspectos que a gente viu até agora, eles são aspectos que eles vão determinar se você tem ou não controle, tá? Se você tem ou não, digamos, vamos falar assim, poder aí, né? Você tem aquela situação na qual você deve ou não fazer a consolidação. Agora vocês vão reparar que a gente entra nos aspectos contábeis. E, gente, eu vou passar nós vamos falar essa parte aqui e vou colocar uma atividade para vocês, tá? Também uma atividade já no Excel aberto, para que vocês possam, então, fazer, digamos assim, a consolidação do balanço em um Excel aberto, tá? Que a gente faz e a gente pode marcar ou no próximo sábado ou mesmo uma aula durante a semana só para fazer a correção do exercício, se vocês quiserem, tá bom? Ó, então vamos lá, a gente vai entrar agora nos aspectos contábeis que a gente tem aqui nos requisitos contábeis para fazer então a consolidação, tá? Então primeiro, a controladora ela tem que elaborar as demonstrações consolidadas utilizando políticas contábeis uniformes para transações similares e outros eventos em circunstâncias similares, tá? Então, primeira coisa é isso aqui. Bom, o que significa isso? Então, eu tenho uma empresa, eu sou uma controladora. Essa empresa, eu sou uma empresa brasileira e eu sou controlador de uma empresa aqui no Brasil, tá? Uma vez que eu tenho a empresa aqui no Brasil e eu controlo uma empresa aqui no Brasil, o que significa isso? Que nós temos as mesmas políticas. Vocês concordam? Né, Daiane? Porque a empresa aqui precisa seguir a IFRS ou CPC e eu preciso seguir, estamos na mesma política. Agora, eu fiz essa pergunta para a Lilian esses dias. A empresa dela está lá nos Estados Unidos, certo? Ela faz o balanço aqui e manda lá para os Estados Unidos. Muito bem. A empresa lá, se ela for americana, vamos pegar um exemplo, a empresa é americana e eu estou aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil nós usamos a política aí do CPC, né, do IFRS, basicamente. Lá nos Estados Unidos, se a empresa for estritamente americana, ela tem que usar o S-GAAP, que é um padrão relativamente diferente. Então você tem uma política contábil americana, você tem normas para isso, e você tem as normas aqui no Brasil. O que é a primeira coisa que tem que fazer? Ajustar as políticas. Tá? As políticas precisam ser as mesmas. O que significa isso, pessoal? Então, antes de fazer a consolidação, imagina que você tem um balanço lá em Excel, que você tem a relação de contas, tá? Ativos, passivos, resultados. Você vai ter uma coluna de ajuste mudando política. Então, porque, gente, tudo que eu vou falar aqui é extra contábil, tá? Todos esses procedimentos são extra contábeis. A gente não faz a consolidação contabilmente, a gente não registra isso, tá? Tudo bem? Então, uma primeira parte da minha planilha seria para fazer ajuste de política. Então, eu teria lá o meu balanço, debito essa conta, credito essa, vou fazer tudo lá em Excel, em planilhas, e aí eu chego no meu balanço ajustado na mesma política. Tá claro isso aí, pessoal? Primeira parte. Vamos lá. Depois, ele diz assim, ó. Aí ele fala quando isso acontece. Ó, a consolidação da investida se inicia a partir da data em que o investidor obtiver o controle da investida. E cessa quando o investidor perder o controle. Por que isso, gente? Porque o controle de uma empresa, não necessariamente ele acontece no primeiro dia do ano. Não é que eu entro no 1º de janeiro controlando a empresa. Não. Lógico que as empresas até, se isso for algo negociado, às vezes até pretende, ou até facilita você começar no início do ano, que já tem o balanço inteiro. Agora, vamos imaginar que você começou
você comprou o controle daquela empresa em setembro. Veja, então eu vou consolidar de setembro para frente. Então, a partir de setembro é o que eu vou consolidar. De setembro para trás eu não tenho por que consolidar. Certo? Aí você vai falar, mas como assim? Lembre-se que ativos e passivos, eles continuam. Então, esses vão estar lá consolidados. Mas o resultado, em tese, eu vou consolidar o resultado de 1º de outubro para frente. Para trás não era resultado da minha empresa. Talvez equivalência. Né? Então, vamos supor que eu faço equivalência até um certo momento e depois eu passo a fazer a consolidação. De qualquer forma, eu tenho que reconhecer equivalência até aquele mês. Depois eu paro de reconhecer equivalência. Na verdade, a equivalência a gente faz sempre, mas quando você vai consolidar, eu preciso eliminar, né? Preciso desfazer a minha equivalência patrimonial. Mas isso é um ponto importante. Então, o que eu vou fazer? A consolidação a partir do momento que você tem o controle. Se eu não tenho controle, então eu não faço equivalência, tá? Não faço consolidação. Tudo bem? Depois, ó. Então, primeiro, ele diz assim, então as demonstrações consolidadas devem, primeiro, combinar os itens similares de ativos, passivos, patrimônio líquido, receita, despesa e fluxo de caixa com as demais controladas. Pessoal, alguém já fez consolidação aí, não? Não? Tá. Deixa eu só ver aqui. Eu vou pegar aqui um material para vocês, vou projetar aqui, porque aí vocês vão vendo o que eu estou fazendo. Peraí. Vamos lá, vocês estão vendo a minha imagem aí, né? Bom, olha só, pessoal. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Então vamos lá. Primeiro item aqui que ele mostra aqui pra gente. Vamos lá, ele diz assim, ó. Combinar os itens similares de ativos e passivos, líquidos de receita, patrimônio líquido, né? Então, tudo bem? Então, esse é fácil, vou combinar esses ativos. B, compensar ou eliminar o valor contábil de investimento da controladora em cada controlada e a parcela da controladora no patrimônio líquido de cada controlada. Então, veja, o pronunciamento explica como contabilizar qualquer ágio correspondente. Então, quando a gente vem aqui, ó, olha só, agora vocês estão vendo o Excel aqui, não estão? Consegue ver bem aí o Excel, pessoal? Beleza, então vamos lá. Essa aqui é basicamente uma atividade que eu vou passar para vocês. Ó. Quando vocês veem aqui o Excel, veja que eu tenho aqui ó, a empresa fácil, tá? E a empresa fácil e a empresa adquirida, tudo bem? Tem aqui ativos, tá? Passivos e DRE, tá? Então tenho as duas empresas. Vou só dar uma olhadinha aqui, ó. Investimentos. Ó, vejam aqui, ó. A empresa fácil, olha o investimento dela aqui. Vocês estão conseguindo ver essa linha? Ó, 12.905, tá vendo? Olha o total do patrimônio líquido aqui, ó. 12.905, estão vendo? Então significa que essa empresa ela detém 100% da outra, ok? Bom, aí o que nós vamos fazer? Olha como funciona a planilha de consolidação, pessoal. Uma planilha básica, evidentemente, você pode ter planilhas mais bem elaboradas, pode, mas vejam aqui como é que faz. Depois eu pego essa planilhinha, ela é muito simples, eu deixo lá, vou deixar ela aberta para vocês, e vocês podem até pegar e usar no dia a dia aí de vocês, tá? Mas olha como que ela seria, ó. Então, quando ele fala lá que tem que juntar os itens, veja. Então, eu tenho aqui, ó, ativos, né, ó, empresa fácil, empresa adquirida. E ajuste, devedor e credor, tá? E aqui, ó, em tese, eu tenho meu balanço consolidado, minha DRE consolidada, tá? Então, vou voltar aqui um pouquinho no slide, ó. No slide ele diz assim, combinar os itens similares de ativos e passivos, patrimônio líquido, certo? Depois, ó, compensar ou eliminar o valor contábil do investimento da controladora em cada controlada e a parcela do PL de cada controlada. Muito bem, então olha só quando a gente tem aqui, ó, nesse caso aqui, a única operação que tem entre as empresas é o investimento, ó. Então eu vou descer aqui, ó. Olha a minha linha aqui de investimento, ó.
Esta empresa aqui é a fácil, é a controladora. Esta empresa aqui é adquirida, é a controlada. Então, ó, 12.905, tá vendo, pessoal? Ó, e aqui, ó, essa empresa adquirida não controla nenhuma outra. Então, vejam minha planilha de ajuste, ó, saldo devedor e credor. Deixa eu... Espera aí, vamos lá. Isso, ó, fica mais fácil assim, ó. Agora tá, eu congelei ali. Então vejam aqui, ó, pessoal, ó. Tá vendo? Eu tenho os meus ajustes devedores, meus ajustes credores. Então quando eu venho aqui no meu investimento, ó, eu tenho a Fácil, investiu 12 milhões na adquirida. Aí, olha, eu vou lá e elimino, ó. Eu estou eliminando, ó, tá vendo, ó? É como essa aqui é uma conta devedora, eu vou lá e lanço a crédito, meu saldo passa a ser 0. Então vejam que o meu patrimônio líquido aqui, pessoal, ó, ele passa a ser de 35, ele passa a ser 38. Se eu somar os dois, veja que eu chego em 51. Tá? Eu chego em 51. Só para vocês entenderem a fórmula aqui, pessoal, ó. Tá vendo? A fórmula, o que eu fiz, ó? Então vamos pegar aqui, ó. Caixa. Eu peguei caixa da Fácil mais caixa da adquirida. Menos, ou melhor, como são contas devedoras, né? Então mais ajuste devedor menos ajuste credor, eu tenho o meu saldo combinado, meu saldo consolidado. Este item aqui é exatamente o que ele está falando, combinar itens similares de ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza? O segundo item é eliminação de investimentos. Ó, vamos lá. Eu estou pensando nesse investimento aí, nessa conta aí que você está colocando aí no Excel, estou aqui pensando, né? Como que faria, né? Fiquei meio pouco perdido, eu nunca fiz, já vi, mas nunca fiz. Aquele exemplo que você deu da empresa A, B e C, A participa em B, B participa em C. Como A vai consolidar a participação indireta de C? Fiquei bem imaginando. Não, Solange, isso é complicado de fazer. Porque imagina, você tem algumas situações, você tem um monte de empresa que participa em um monte de outras empresas. Tá? E aí, pessoal, hashtag fica a dica, tá? Quem quiser, para entender um pouquinho essa questão de controle, não sei, quem já assistiu aquele filme da Enron? Os mais espertos da sala, The Smartest of Room. Já assistiram? Muito bem. É outro filme que vale a pena assistir, tá? Ele não está exatamente ligado à nossa temática aqui, mas tem uma cena no filme, que eles mostram, é um quadro, eles estão imagina uma lousa bem grandona, que eles estão explicando, tem alguém lá explicando as participações nas empresas. Solange, você não tem ideia de como aquilo parece uma teia de aranha. Parece que você está olhando o mapa do metrô de Nova York, sabe? Assim, 50 milhões de linhas, estações, é a mesma coisa, né? Eu sei porque eu vi no mapa essa semana, eu estava pesquisando no Google, eu vi lá, né, o mapa aí do metrô de Nova York. Então, ele é bastante extenso. Então, quando você olha esse tipo de participação, então veja a dificuldade que você tem. Então, por isso que o que a gente falou até agora do tipo, eu preciso decidir, eu tenho controle, não tenho controle, eu faço equivalência, não faço equivalência, justamente por conta dessas dificuldades. Então vamos supor, se eu sou A, eu controlo B, tá? Então eu sou A, eu controlo B, e B controla C, eu controlo as três, então nesse caso como eu faria? Eu teria a minha empresa, a empresa B e a empresa C. Colunas ajuste, e aí eu preciso fazer os ajustes entre elas. Para chegar no consolidado da controladora, você tem que pegar todas aquelas intermediárias e controladas indiretas, fazer primeiro o ajuste nelas, para depois ir trazendo para a consolidada, para a controladora. É bem louco, é muito controle. Exatamente isso. Você vai, por exemplo, primeiro eu tenho B que participa em C, certo? E essas duas eu vou controlar em A. Então, o que eu vou fazer em B e C? Eu vou ter que eliminar as operações entre elas. Eu vou ter que eliminar o investimento de uma em outra. Eu vou ter que eliminar a equivalência patrimonial que eu fiz. Eu tenho que eliminar as contas a pagar e receber, que são aquelas operações não realizadas que nós tivemos.
Então você precisa eliminar tudo isso. Depois eu vou juntar essas duas, como se fizesse uma espécie de consolidação, e aí eu coloco junto com a A. Entendeu? Aí eu vou ficar A, B, C, já eliminados os efeitos entre B e C. E assim... É muito também, não é? Oi? Muito. Essas coisas todas tem que eliminar também. Tem que eliminar tudo. Qualquer operação. Então vamos supor, a empresa A fez uma venda para a empresa B. A empresa B teve, a empresa A teve lucro e a empresa B ainda não vendeu todos aqueles itens. Então você tem lucro não realizado. Tudo isso tem que eliminar. Tudo isso. Então, investimento, empréstimo, você tem mútuo entre as empresas. Tudo tem que ser eliminado. Você vê aqueles requisitos, né, quando vê as vagas, pedindo coisa, a gente não sabe por quê, né? Tanta coisa. Mas imagine um cara ser responsável por isso tudo. Nossa! Isso não é uma coisa, não é para amador, não é? Tem que ter muito conhecimento. Não é. Então, esse aqui é o tipo de coisa, por exemplo, sendo bem sincero, que dificilmente quem está no escritório aqui vai ver. Tanto é que eu estou perguntando, quem de vocês já fez consolidação? Ninguém fez até hoje. Ninguém tem isso, né? Mas na verdade, eu não participo. Eu participo assim, eu tenho acesso, eu tive, né, acesso às planilhas, que era uma loucura, que tinha várias. Agora não são tantas, mas antes eram muitas empresas, né? E não tinha nada, porque naquela época não estava pago, não tinha estudado, né? Mas eu imagino quão difícil é. Então, é o que você está falando, porque assim, é difícil, é complicado e não é para amadores. Porque precisa ficar muito claro. Ó, vocês repararam que os slides estão separados em 2 blocos? O primeiro bloco é para você pensar, tenho controle, não tenho, tal. O segundo é para você pensar nas operações. Então, primeira coisa, ajustar política. Solange, eu fui controller de uma empresa que era uma multinacional, eu fui controller aqui no Brasil. Eu me reportava, a gente se reportava aqui no Brasil ao controller na Inglaterra, que cuidava de um grupo de empresas. Tinha essa empresa, ela estava, provavelmente está ainda, em 35 países. Na Europa, Estados Unidos, tudo capital aberto. Então, como nós estávamos diretamente ligados à empresa na Inglaterra, então nós éramos consolidados na Inglaterra, tá? Então, você imagina uma empresa, a controladora de todas essas empresas, tá? No momento em que ela tem que fazer essa consolidação. Agora, uma das coisas que a gente vê e fala assim, puxa, por que é importante a gente ter uma padronização de normas? Esse é um dos motivos. Você imagina você ter empresas em 35, 40, 50, 200 países, ou seja, se você está em 200 países, digamos assim, você está no mundo inteiro. Quer dizer, 200 não, né? A gente não sabe exatamente quantos países tem no mundo, não se tem definido. Mas é entre 195 e 205, é nessa faixa aí, tá? 197. 197 pela ONU, né? Mas eu fico pensando, você tinha falado no início dos Estados Unidos, né? Essa empresa, esse exemplo de uma empresa que tem as empresas também lá nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos não usam o IFRS, o USF, então você já tem mais essa questão de fazer os ajustes para ficar uniforme com o padrão IFRS, para depois consolidar, digamos, que a matriz seja na Inglaterra. É isso aí. Então, por isso que eu estava falando, veja, você imagina nesses 200 países aí que você tem empresas e cada um segue um padrão contábil diferente. O McDonald's, como que funciona, será? Então, o McDonald's é assim, aqui, por exemplo, quem cuida do McDonald's, eu não sei se é no Brasil ou na América do Sul, você tem que lembrar o seguinte, são os Arcos Dourados que chamam, se eu não me engano, eles estão na Argentina, tá? Então, por exemplo, você vai ter a subsidiária dele aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, né? Enfim, ou não sei se, de qualquer maneira, o que eles têm que fazer? Eles vão ter que consolidar no mundo inteiro. Normalmente, essas consolidações, até para facilitar, eles fazem por bloco. Então, a da América, né? Depois você tem o da Europa, enfim, depois vai para uma controladora global. Entendeu? Então, Diogo, dá muito trabalho, porque, por exemplo, como a Solange está falando, vamos pegar, o McDonald's é americano, tá certo? Está lá nos Estados Unidos.
Nós aqui no Brasil, Arcos Dourados, por exemplo, que é Brasil, acho que Argentina e outros países, eu tive um aluno que trabalhou na controladoria lá. Então, nós estamos usando o IFRS. Para ele consolidar lá, antes de qualquer coisa disso que eu mostrei para vocês, precisa primeiro converter na política. Então, por exemplo, ó, vou voltar aqui, ó, nessa planilha aqui. Então, imagina você pegar essa planilha e colocar assim, ó, empresa fácil, empresa adquirida, perfeito? Aí você tem ajustes de política. Você não está consolidando, tá? Então, você vai ter aqui, ó, empresa que nem teria essa empresa. Vamos esquecer essa daqui, ó. Vou até ocultar aqui por enquanto. Imagina que você teria essa situação, tá? Eu tenho aqui a minha empresa adquirida, eu colocaria aqui do lado, ó, adquirida e FRS. Ajustes, devedores e credores, aqui estaria adquirida US-GAAP. E esses ajustes, devedores e credores seriam aí, digamos, as reversões que eu teria que fazer por conta da mudança de política. Porque eu não vou contabilizar, eu só vou fazer o ajuste. Ficou claro como que é o primeiro? Esse é o primeiro procedimento, é mudar a política. Fora os efeitos inflacionários, porque se você falar da Arcos Dourados na Argentina, a inflação elevada lá tem que fazer também esse ajuste antes de fazer os ajustes de política e antes de fazer os ajustes de acordo com o gap do país que controla. Vocês perceberam a complicação que é? Fala aí, Daiane, o bicho pega, hein? Não é fácil, hein? Lembra, Lili, eu te fiz essa pergunta aí durante a aula, acho que foi na quarta-feira, você lembra? Sim. Justamente por quê? Porque se eles estão fechando lá nos Estados Unidos, por isso que eu te perguntei, você falou, não, eles fazem isso gerencialmente. Se é só gerencial não tem problema. Se é gerencial, o cara faz do jeito que ele quiser. Agora, se ele está atendendo a legislação, se ele vai publicar ou vai demonstrar isso lá fora, então o que acontece? Eu preciso pegar o meu padrão, preciso primeiro converter as políticas, com as políticas convertidas eu mando para fora. Aí lá ele entra na segunda etapa, que é fazer a consolidação. Tá claro? Na consolidação a gente entra nesses pontos aqui. Primeiro eu vou agrupar os dois itens. Estou somando os itens aqui, ó, tá vendo? Ó, 12 mais 9, 125, desculpa, mais 9, 450, 9, 575. Ó, 3.700 mais 1.200, 4.600. É aquele item 2. Eu estou juntando os itens semelhantes. Aí o outro item, ele fala assim, eliminar o investimento. Ó, tá vendo que eu eliminei aqui o investimento? Ó? Viram? Então eu tinha um investimento de 12, creditei, meu investimento agora passa a ser 0. Mas se eu fizer isso, meu balanço não vai bater. Aí eu tenho que vir aqui embaixo, ó. Veja aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui, ó. Ó, os 12.905 não é o meu investimento de 100% na investida? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim, beleza. Então, olha só. Olha os meus 12 aqui, ó. Aqui eu fiz por conta, tá? Porque, ó, meu capital integralizado, 12.500, ó. Então, ó, os 12.500, que é o PL da investida, eu eliminei. A minha reserva legal da investida, eu eliminei. O meu lucro acumulado da investida, eu eliminei. Então, quanto que dá isso aqui? 12.905, que é esse, mais esse, mais esse. Tá vendo? 12.905, eu eliminei 12.905. Veja, ó, aí meu balanço dá 38.798, 38.798. Entenderam até aí, pessoal? Complicado, né? Bastante trabalhinho aí. Muito bem. Aí é para o pessoal que quer ir para grandes empresas. Isso é porque é um exemplo básico, né? Exatamente, Diogo. Isso aqui que é um exemplo básico, tá? Isso é um exemplo básico. Quando você pega um exemplo muito complexo, que você tem... Lembra, nós não discutimos nas duas aulas semana passada, na sexta-feira, no treinamento a gente não discutiu aqueles lucros não realizados, uma questão que tinha lá na... Sim. Então, aqueles lucros não realizados, eu vou ter que fazer na prática o ajuste dessa maneira como eu estou mostrando para vocês aqui. Tá? E não é só isso, veja, aqui eu mostrei para vocês ativo e passivo, ó, vamos ver o resultado, ó. Olha aqui, ó, tá vendo, ó? Então eu tenho aqui, ó, vou somando o lucro das duas, ó, tá vendo, ó? As receitas, custos, mas olha só, não tem o resultado da equivalência patrimonial?
Tá vendo? Ó, aqui eu eliminei o resultado da equivalência patrimonial. Ó. Tá vendo? Eu fiz a eliminação. De forma que o meu lucro consolidado é 4.651. Se não for assim, ele não bateria aqui, ó. Entenderam, gente? O negócio é complicado. Vamos ver os próximos itens aqui, ó. Bom, então falamos desses dois aqui agora, ó. Eliminar integralmente ativos e passivos, patrimônio líquido, receita, despesa e fluxo de caixa intragrupo relacionados a transações entre entidades do grupo. Aí fala, ó, resultados decorrentes de transações intragrupo que sejam reconhecidos e ativos, tais como estoque, ativo fixo, são eliminados integralmente. O que significa isso, pessoal? São aquelas operações, ó, uma empresa vendeu uma máquina para outra, uma empresa vendeu mercadoria para outra, uma empresa fez empréstimo para outra. Então eu tenho, lembra que se eu fiz um empréstimo, eu tenho empréstimos a pagar, na outra eu tenho empréstimos a receber. Preciso eliminar. Bom, mas isso daí eu reconheci juros, despesas de juros em uma, receita de juros na outra. Preciso eliminar. É o mútuo, professor? Sim, também. É o contrato de mútuo, você precisa eliminar. Certo? Porque se você fez um contrato de mútuo, você tem empréstimos a receber de um lado e empréstimos a pagar do outro. E mais, aquilo que vai para o resultado. Porque de um lado você vai ter despesa financeira, do outro você tem receita financeira. Né? Você tem equivalência patrimonial. Então vamos supor que você tem empresas do grupo. O Diogo falou do McDonald's. Vamos supor que a empresa que vende batatas seja do próprio McDonald's. Então, na hora que eu vou consolidar, eu tenho a lanchonete, eu tenho, tenho o restaurante, eu tenho aquela empresa, por exemplo, que faz alocação de imóveis. Estou chutando, não sei se tem, tá? Estou chutando, tá, pessoal? E tem aquela que vende a batata, que vende o alface e tal. Enfim. Só que ela vendeu a batata para o McDonald's, só que o McDonald's ainda não produziu, está no estoque lá da lanchonete. E tem a questão da receita de aluguel, que a lanchonete tem que pagar para a empresa que administra os imóveis. Essas operações todas precisam ser eliminadas. Então, gente, olha só, não tem outra forma de você fazer consolidação sem controle. Não tem jeito. Se você não Eu ia falar isso aí agora, professor. O controle tem que ser uma coisa muito precisa, né? Para você saber o que é de fornecedores sem ter nada a ver com grupo, o que é que tem a ver com grupo, etc e tal, né? Uma coisa que as pessoas fazem muito daí, por exemplo, é você sempre ter grupos separados. Por exemplo, receita. Receita com terceiros, receita intercompany. Quando uma empresa vende para outra. Aí você tem contas a receber do grupo, contas a receber de terceiros. Contas a pagar grupo, contas a pagar terceiros. Isso é bastante comum. Mas, assim, é controle. Sem controle, não tem condição de você administrar uma situação dessa. Se é uma empresa só ou outra, tudo bem. Mas, como a Solange estava falando, você tem um monte de empresas participando. Você tem participação direta, você tem participação indireta. É difícil de fazer. Sem controle, pessoal, esquece. Tá? Sem controle, esquece. Aí na hora que vai fazer a demonstração do diferido, do imposto diferido, aí... Aí lascou. Realmente dificulta mais ainda. Né? Porque você fez... Veja só, porque o que acontece, Solange? Você tem que apurar, na verdade, por exemplo, você vai apurar o CPC 32, a gente vai falar na próxima aula. Você vai falar o CPC 32... Na empresa individual e depois você vai ter que recalcular isso na empresa consolidada, no balanço consolidado. Isso precisa ficar lá claro também quanto vai ter de reflexo nesse CPC 32 ou não. Entendeu? Eu me pergunto, todo ano eu apanho para fazer. É difícil, não é fácil não. A maioria aqui talvez nunca tenha trabalhado com o CPC 32, né? O tributo sobre o lucro, né? Que confunde, é um negócio chatinho também de fazer. Né? Acho que está programado para a próxima aula. Bom, vamos lá. Outra coisa, os prejuízos intragrupo podem indicar uma redução no valor recuperável de ativos. Isso aqui é outra coisa ainda, que exige o seu reconhecimento nas demonstrações consolidadas. O pronunciamento CPC 32, tributo sobre o lucro, que é o que a Solange estava comentando, se aplica às diferenças temporárias que surgem da eliminação de lucros ou prejuízos resultantes de transações intragrupo. Gente, o que significa isso aqui?
Primeiro, eu posso ter a minha empresa individual e vou levar ela para o consolidado. Na hora que eu consolido, eu identifico perda ali na consolidação. Tá? E essa perda, ela é por conta do impairment, por conta do CPC 01. Então, eu preciso reconhecer essa perda. Às vezes você tem perda. Você não tem a perda na sua empresa individual, mas você tem a perda lá no consolidado. E aí, lá no consolidado, então, eu tenho que reconhecer uma perda por impairment, tá? E mais, aí eu vou ter que, essas diferenças temporárias, que é o que a gente vai ver, tenho que levar em consideração o CPC 32. É bastante coisa, gente. Bastante coisa na prática, né? Aí ele volta, ele fala o que significa, o que é a política contábil uniforme. Primeiro, se um membro do grupo utilizar políticas contábeis diferentes daquelas que foram adotadas nas demonstrações consolidadas, ele fala para transações similares. Transações similares, pessoal, ele está falando, e eventos em circunstâncias similares, ele está falando assim, não, caixa. Caixa é caixa para qualquer empresa, tá? Equivalentes de caixa, aplicação financeira, clientes. Então, cliente é cliente para todo mundo. Então, são operações similares. Então, eu preciso ver a política que é aplicada para cada uma dessas áreas. Então, devem ser feitos ajustes apropriados às demonstrações contábeis desse membro do grupo na elaboração das demonstrações, para garantir a conformidade com as políticas contábeis do grupo. Tá? Gente, essa questão, por exemplo, de padronização do IFRS, embora os Estados Unidos não aceite muito, tem aí uma questão política por trás, ela foi, vamos supor, essa questão vem justamente, primeiro, claro que você tem ela vem por conta dessa mudança de política e a diferença que isso gera, pessoal, que isso gera para o investidor. Quando eu me lembro que o primeiro caso gritante, tá, que realmente chamou a atenção do mundo e que a partir desse ponto foi assim uma coisa que impulsionou mais a mudança e a padronização das normas, foi o caso da Mercedes, tá? A Mercedes é uma empresa alemã, né, Mercedes-Benz, né, que eram duas empresas separadas. A Mercedes era uma e a Benz era outra. Então juntou a Mercedes-Benz, né? Por isso que a gente tem Mercedes-Benz, que eram duas empresas diferentes. Bom, e aí a Mercedes na época, eu me lembro exatamente quando foi, não tinha nem o euro ainda, tá? Ela teve lá em marco alemão um lucro muito alto. Em marco alemão teve um lucro enorme, os acionistas todos felizes e tal. Só que aí você tinha que pegar o balanço americano e fazer a conversão de balanços. Só que antes, quando nós formos ver o CPC de conversão de balanço, antes de fazer a conversão, primeira coisa, ajustar as políticas. Quando esse balanço foi convertido nas políticas americanas e transformado em dólar, o prejuízo para os investidores foi absurdo. Foi uma coisa monstruosa. Então, você tinha o investidor na Alemanha pulando de alegria, recebendo dividendo, e você tinha um investidor americano amargando perdas. Aí eu te pergunto, se o balanço, se as operações são únicas, como é que em um lugar você pode ter lucro e no outro você pode ter prejuízo? Perceberam? Isso vem por conta dessas diferenças de políticas. Então o IFRS surge justamente para tentar eliminar esses problemas. E isso, um dos motivos, é facilitar a consolidação, como a gente está vendo. Porque você tem milhões de políticas diferentes, tá, que vão fazer, digamos, como a Solange falou, isso aqui não é trabalho para amador. Se você tem empresas no mundo inteiro, você vai ter que ter uma área específica só para fazer isso aqui. Tá? E controle, como a Daiane falou, é controle. Tá? Então você tem que garantir que as políticas sejam as mesmas, que elas sejam uniformes. Tá? Outra coisa, fala a questão da mensuração. A entidade deve incluir as receitas e despesas de controlada nas demonstrações consolidadas desde a data em que adquire o controle, tá? Até a data que deixa de controlar a controlada. Então, se você tem o controle já há bastante tempo, então vai desde 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá? É tranquilo, nesse aspecto é tranquilo. O problema é quando você tem a aquisição do controle ou a perda do controle no meio do caminho. Tá? Então, naquele meio do caminho, você precisaria, então, mensurar ou não, né, digamos assim, em função de você ter ou não controle.
As receitas e as despesas da controlada se baseiam nos valores de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações na data da aquisição do controle, tá? Ó, outra coisa que a gente falou é a questão dos direitos de votos, como a gente fala lá atrás. Então, quando existirem direito de voto potencial ou outros derivativos contendo direito de votos, então a proporção do resultado e das mutações do patrimônio líquido alocado à controladora e as participações de não controladores deve ser determinada exclusivamente com base em participações societárias existentes, não refletindo o possível exercício ou conversão de direitos de votos potenciais, tá? Então, se você tem o controle, você vai ter que fazer aí a consolidação. Mas assim, você tem direitos de votos potenciais, mas eles não foram exercidos na data do fechamento, tá? Se eles não foram exercidos até a data do fechamento, então não tem que falar que você então vai consolidar, não precisa, digamos, se preocupar com isso. Só que ele diz, em algumas circunstâncias, as entidades têm, em essência, participação societária existente como resultado de transação, que atualmente lhe concede acesso aos retornos associados à participação societária. Então, veja, eu tenho determinadas participações, então, que me dá acesso, digamos assim, eu fico exposto, né, a esses resultados. Então, nessas circunstâncias, a proporção alocada à controladora e às participações de não controladores, ao elaborar a consolidação, deve ser determinada levando-se em conta o eventual exercício desses direitos de votos potenciais e outros derivativos que atualmente concedam à entidade acesso aos retornos. Veja, pessoal, que aqui ele tem o seguinte, primeiro, ele fala direito de voto potencial. Então, ele fala que na hora que você vai fazer a consolidação, ele fala, não refletindo o possível exercício ou conversão do direito. Ele fala que você não tem que levar em consideração, você vai levar em consideração somente se aquilo for convertido, né? Ele fala, em algumas circunstâncias, o fato de você ter esse direito de voto potencial, você já está, digamos assim, existente como resultado de transação que lhe concede acesso aos retornos. Então, nessas circunstâncias, tá? Então, ao elaborar as demonstrações, você tem que levar em consideração o eventual. Estou exercendo, não estou exercendo, vou exercer, não vou, ou seja, em outras palavras, a gente precisa aqui ter julgamento para saber se você controla ou não, tá? Ó, outra coisa importante. Tudo bem até aí, pessoal? Estou falando bastante e rápido agora. Tá tranquilo? Tá faltando acho que pouco para a gente acabar, hein? Faltando pouco, hein, pessoal? Falta bem pouquinho. Estou olhando aqui a quantidade. Até aí tranquilo, pessoal? Suave na nave, osso no sal grosso? Muito bem. Ciências da complexidade. Ok, Solange? Suavemente fácil, conscientes da complexidade. É complexo mesmo, tá? Isso aqui é difícil, é complexo. Se eu falar que é um negócio fácil... Tanto aqui na auditoria, Solange, normalmente quem faz isso aqui é o sênior, sabe? É o cara já mais graduado. Não é o assistente, só se for simples, mas via de regra não é o assistente que faz. E mesmo lá nas empresas, isso aqui você tem muitas participações, você acaba tendo pessoas que são específicas para esse setor aqui, tá? Quando você vai fazer esse Oi? vai fazer esse Ah, então, imagina como é que vai ficar, né? no caminho. Então senta lá e faz. Quem não faz, acho que é fácil. Né? Exatamente. O negócio é complicado, é difícil realmente. Eu não estou ouvindo, Solange. Tem que colocar todas aquelas participações lá nos blocos de informação. As pessoas acham que não tem que colocar, que não precisa. Eu falei, gente, tem que colocar. A informação tem que... Se existe participação, tem que estar lá. E se a participação é no exterior, piorou. Tem que colocar sim, tá? Porque se você não coloca, o governo pode entender que, por exemplo, que tem resultado de uma que foi distribuída, que participou na outra, tal, que digamos que o resultado
passou para uma empresa para outra e de repente ele pode querer tributar esse tipo de operação porque acha que tem alguma fraude ou alguma coisa do tipo. Então isso precisa ser feito. Para quem tem participação tem que tomar cuidado, né? Ó, bom, outra coisa é a data das demonstrações, tá, gente? Porque vocês sabem que nem todas as empresas fecham as demonstrações no mesmo momento, no mesmo período, né? Na mesma data. Ó, então as demonstrações contábeis, isso aqui é outra coisa que dá trabalho também se você não tiver no mesmo fechamento, no mesmo período. Então as demonstrações da controladora, de suas controladas, utilizadas na elaboração consolidada, devem ter a mesma data base. Então se é 31/12, vocês vão ver que aqui tem um detalhezinho, tá? Mas a princípio é 31/12, é 31/12 para todo mundo, tá? Eu não posso ter datas diferentes. Bom, quando o final do período das demonstrações da controladora for diferente da controlada, então, vamos supor, eu lembro que eu fiz uma empresa inglesa uma vez, a contabilidade dela, ela fechava em 31 de março. Esse era o balanço dela. Se você pega as Big Four, por exemplo, as empresas de auditoria, a data base é 31 de agosto, porque o ano deles começa em 1º de setembro, tá? E assim sucessivamente. Então, ó, a controladora deve elaborar, para fins de consolidação, informações contábeis adicionais de mesma data que as demonstrações contábeis da controladora, para permitir que esta consolide as informações da controlada, a menos que seja impraticável fazê-lo. Seja, em outras palavras, a minha fecha, sei lá, em maio, vamos falar assim, na minha fecha em fevereiro, e eu estou consolidando em 31 de dezembro. Então, na verdade, aquela que fecha em maio, eu preciso consolidar ela, ou pelo menos precisa ter uma demonstração ali de janeiro a dezembro, para estar no mesmo período. Eu não posso pegar uma demonstração de maio, certo? E consolidar em dezembro. Ou o contrário, vamos pegar lá, eu vou consolidar dezembro, só que eu estou pegando a minha demonstração de 31 de agosto, considerando uma Big Four, por exemplo. Veja que eu tenho uma demonstração em dezembro e uma de agosto, não dá para fazer isso. Claro, eu só vou consolidar isso, vai ter que ir para nota explicativa, tudo isso, claro, caso, como o próprio CPC disse aqui, seja impraticável, tá? Ó, a menos que seja impraticável fazer. Vê que ele vai dar digamos assim, uma facilitada nisso aí, que ele diz assim, ó, se for impraticável fazê-lo, a controladora deverá consolidar as informações contábeis da controlada usando as demonstrações mais recentes da controlada, ajustadas para refletir os efeitos de transações ou eventos significativos ocorridos entre a data dessas demonstrações e a data das demonstrações consolidadas. Ou seja, bom, se uma fechou em 31 de agosto e a minha está fechando em 31 de dezembro, veja que eu não tenho, pessoal, claro que hoje a maioria das empresas elas têm os balanços mensais, tá certo? Então, em 31 de dezembro, muito provavelmente, aquela empresa, se for uma empresa grande, ela vai ter ali o seu balanço, o seu balancete fechado. Vamos imaginar que ela não tenha. Então, o que eu precisaria fazer? Pegar o meu balanço de 31 de agosto e fazer uma projeção, fazer um ajuste até 31 de dezembro, para que eu tenha um balanço ainda que estimado em 31 de dezembro, mas, claro, baseado nas premissas reais que a gente tem dentro da empresa. Não posso simplesmente fazer uma estimativa, vou pegar a média de tudo e esse é o meu balanço de dezembro. Não, isso não pode ser feito, tá? Então, ó, eu preciso fazer esses ajustes. Diga. A questão da data, teve uma outra questão que a gente teve lá na empresa, que era assim, a gente tem esse investimento em UK, né, na Inglaterra, né? Que o nosso balanço era janeiro a dezembro. Esse investimento é fevereiro, fecha em fevereiro, na Inglaterra. Aí a gente sempre fechou as declarações de dezembro e refletiu lá o resultado lá, daquele jeito lá, do jeito que vocês estão explicando aí, fazer o ajuste e tal. Só que aí chegou numa situação, há 2 anos atrás, que ficou mais barato nós mudarmos o período societário, né, na verdade mudou para março, né, com um mês de defasagem, porque caso contrário, tinha que ter auditoria 2 vezes. Tinha que ter auditoria do balanço no exterior e tinha que ter auditoria aqui do balanço na outra data, em dezembro, porque a defasagem... Aí eles decidiram mudar o período societário. Não, isso acontece, Solange. Isso acontece porque você vai ter 2 períodos diferentes, você vai ter 2 balanços diferentes, então, efetivamente, você teria que ter 2 auditorias, 2 momentos diferentes. O que acontece com isso? Fica caro.
Você entende? Então, às vezes, fica melhor você efetivamente ter uma mudança nesse sentido, do tipo, vou mudar aqui minha database, vou mudar, sei lá, fazer isso ou aquilo, porque fica mais barato. Então, é como a gente está falando, então imagina você tem muitas empresas ao redor do mundo, cada uma numa database diferente, tá? E todas você tem auditoria. Como é que você faz? Percebeu o custo que você vai ter para isso? É algo absurdo, né? É algo realmente muito, muito custoso para a empresa. Então, para esse tipo de empresa, vale mais a pena fazer o que você falou, ou seja, mudar muitas vezes a database, seja daquela empresa da controlada ou da controladora, tá? Dependendo do caso. Porque senão fica realmente caro. Auditar 2 balanços em momentos muito curtos, digamos assim, não é nem só o custo, né? Porque você tem o custo da auditoria, mas você tem o custo das pessoas levantando, preparando documentação, apurando planilhas, tal, para a auditoria, que dá um trabalho também. Dá um trabalho, tá? Isso não é uma coisa barata de se fazer, tá? Então ele fala que tem que fazer aqui, ó, mais recentes, ajustando, né? Bom, ele fala que, ó, em qualquer caso, a diferença entre a data das demonstrações contábeis da controlada e das demonstrações consolidadas, veja, não deve ser superior a 2 meses. E a duração dos períodos das demonstrações contábeis e qualquer diferença entre as datas das demonstrações devem ser as mesmas de período para período. Ou seja, então se uma está em 31 de outubro, eu tenho 2 meses até 31 de dezembro, eu vou pegar 31 de outubro, ajusto e tenho uma demonstração até 31 de dezembro, tá? O problema é que ele não fala aqui quais são esses ajustes. Então como é que você vai fazer? Por isso que é mais fácil você fechar o balanço mês a mês, quando chegar em 31 de dezembro você tem. Tá? Mas essa data, de qualquer maneira, não poderia ser superior a 2 meses, primeira coisa. E segundo, se você fez ela em outubro e dezembro, então todos os anos você vai ter que pegar outubro e dezembro, você não pode pegar em datas diferentes, porque senão você perde a comparabilidade. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Antes de falar aí da participação dos não controladores, tudo bem? Dúvidas? Certezas? Legal. Então vamos lá. Ó, aí tem a participação do não controlador. Lembre-se que esse nome aqui antes nós usávamos como minoritária, a participação do minoritário, tá? Agora não, a gente chama de participação de não controlador. Ó, então, a entidade deve atribuir lucros, prejuízos e cada componente de outros resultados abrangentes aos proprietários da controladora e a participação de não controlador, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui funciona assim, pessoal. Na hora que eu estou fazendo a minha demonstração contábil, deixa eu ver se eu tenho aqui um exercício. Eu vou mostrar para vocês como é que fica isso. Deixa eu ver aqui, ó. Bom, vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu peguei aqui um outro balanço que eu tenho. Ó, então vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, veja que ele diz assim, ó. A entidade deve atribuir lucros e prejuízos e cada componente de outros resultados abrangentes aos proprietários da controladora e as participações de não controladores. A entidade deve atribuir também o resultado abrangente total aos proprietários da controladora e as participações de não controladores. Ainda que isso resulte em participação de não controladores, tenha um saldo deficitário. Tá? O que ele está falando aqui, esses 2 itens? Primeiro, esse de baixo aqui, não sei se vocês lembram quando a gente viu o DRE lá atrás. Você tem resultado do período, resultado de operações continuadas, resultado abrangente, e embaixo você vai ter outros resultados abrangentes, aí vai ter lucro, né? O lucro, prejuízo total. Ali você vai colocar daquele lucro, tanto é para o controlador, tanto é para o não controlador. Tá? Quando a gente vem aqui, ó, na parte de... Aqui no balanço, ó, vejam que eu tenho essa daqui, deixa eu ver. Olha esse balanço aqui, ó. É um outro, tá? Vocês estão vendo aí a planilha, né? Então vejam, pessoal, que aqui eu tenho 12.905, só que aqui eu trabalhei com 75% de participação. Então, o meu investimento aqui é 12.905, significa que ó, o meu investimento é 7.804. Aí os 501, isso é participação em outras empresas.
Bom, então eu tenho aqui, ó, empréstimos controladas, tá vendo? Ó, que eu estou eliminando aqui e aqui, ó. Tá vendo? Estou eliminando nas duas. Eliminei o 7. Aí quando eu venho aqui no meu PL aqui, ó, eu elimino 100% do meu PL, que vai dar, ó, 10.405, certo? Eu eliminei 100%. Aí você vai falar, mas peraí, aqui eu estou eliminando 10, mas aqui eu eliminei 7. Só que aqui embaixo eu acrescento, ó, tá vendo? Participação de não controlador. Tudo bem, gente? Se eu vier aqui no resultado, ó, vai ter a mesma coisa, ó. Lucro do acionista minoritário, na verdade, é lucro do não controlador, a parte dele, ó. Entenderam como que é o que ele está dizendo nesse slide? Eu preciso mostrar isso daí. Uma outra coisa interessante. Quando a gente vai lá na participação do não controlador, aquela participação ela fica dentro do patrimônio líquido, tá, pessoal? Antigamente, antes das normas, aquilo ficava fora, ficava assim, antes do PL você tinha a conta lá, participação do minoritário. Agora a gente chama de participação do não controlador e esse valor fica dentro do patrimônio líquido, tá? Essa é a classificação atual que a gente tem aí dessa participação de não controlador. Bom, ó, se a controlada tiver ações preferenciais em circulação com direito a dividendos cumulativos, que sejam classificados como PL e sejam detidos por acionistas não controladores, a entidade deve então calcular sua parcela de lucros ou prejuízos após efetuar ajustes para refletir os dividendos sobre essas ações. Tenham ou não esses dividendos sido declarados. O que ele está falando? Bom, se eu tenho ações preferenciais que estão em circulação, ó, aqui ele está falando ação preferencial com direito a voto, tá? Desculpa, direito a voto não, direito a dividendos cumulativos. Então, se eu tiver esse tipo de ações preferenciais circulando, então na hora que eu vou fazer a participação do não controlador, eu preciso considerar esses itens e colocar eles lá como não controlador também, tá? Ó, quando a proporção do patrimônio do PL detida por participação de não controlador sofrer modificações, o que acontece bastante, a entidade deve ajustar os valores contábeis das participações das controladoras e de não controladores. Nossa, desculpa, pessoal. De controlador e não controlador para refletir as mudanças em suas participações. Ou seja, então se de um ano para o outro, ou de um reporte para o outro, tem uma mudança aí no percentual de controlador e não controlador, na hora que eu apresento, na hora que eu vou fazer o meu balanço consolidado, eu preciso efetivamente reajustar, né, refazer esses cálculos aí. Então, a entidade... Oi, pode falar. Mas tem algum impacto quando você tem uma empresa que tem ações que estão em tesouraria? Quando você tem ações em tesouraria, na verdade você tem esse efeito quando você vai distribuir ou calcular o lucro por ação, né? Na consolidação, na verdade o que vai acontecer, não. A não ser que sejam ações, o que pode ter efeito, Solange, é se você tem ações, por exemplo, não, mas aí seria participação, não seria ações em tesouraria. O que você teria que fazer, o efeito seria o seguinte, você fala, esse efeito para o não controlador ou na consolidação como um todo? Então, a divulgar na hora que vai fazer a consolidação, você tem que dar um destaque. Eu não me lembro disso, porque eu tenho um caso que tem, né, lá e eu acho que não dá destaque, acho que não fala sobre isso agora. Não, isso que eu ia falar, você não precisa ter um destaque específico, porque o que acontece? Eu participo de uma outra empresa, tá? Aquela empresa lá, ela tem ações dela, certo? Então eu preciso ver qual que é o impacto, ela comprou ações dela, qual é o impacto que aquilo gera na hora que eu faço a consolidação. Aquilo tem alguma coisa a ver com a controladora? Vamos supor que isso, porque quando você faz isso, você concorda que você diminuiu em tese o seu capital social da outra empresa? Então, a princípio, quando você diminui seu capital social lá, você diminui seu investimento aqui. Certo? Então, eu teria que fazer o ajuste nas duas pontas. Mas ele seria um ajuste, não seria nada, digamos assim, especial. Seria um ajuste desse que a gente mostrou na tabelinha aí. Não teria um destaque, né? Não, eu não vejo necessidade de um destaque. A não ser que seja algo, digamos, extremamente relevante
que pode influenciar a decisão de alguém. Fora isso, não há necessidade. Tá? Aí finalizou, aí sim, hein? Então, por último, muito obrigado, né, pessoal? Bom, então, a princípio é isso daí. Pensei que tinha mais uma parte ainda para falar. E aí, pessoal? Fácil consolidação ou não? Não? Não é fácil, não. Não. Muito bem. Eu vou fazer o Eu seguinte. tinha uma ideia sobre isso, mas estudando CPC aqui mudou totalmente a visão. Bem mais amplo. Você achava que era... Como você achava que era, Rafa? Só juntar, eu achava. Então, porque o que a gente via na Contimática era empresas, por exemplo, filial... Não, vamos lá. Rafael, deixa eu te cortar aqui. Filial não tem consolidação, hein? Na filial não tem consolidação, porque filial é uma empresa só. Eu só consolido quando uma empresa participa na outra. Filial não é consolidação. Tá? Não, então, por exemplo, matriz e filial, né? Não, é uma contabilidade só, é uma empresa só. Não, então não deveria fazer a consolidação do balanço. Não, o que você pode fazer, Rafa, é o seguinte: eu posso ter a contabilidade, por exemplo, específica de uma filial para fins de controle, mas é uma empresa só, não são duas empresas. Essas técnicas que a gente está falando aqui, elas não se aplicam para matriz e filial. Aí é para controladas, no caso, né? Só controladas, exatamente. Só controladas, Diogo, isso mesmo. Porque as consolidações que a gente fazia lá era matriz e filial mesmo, controladas raramente. Não. Você lembra que eu falei? Porque assim, você falou, eu acho que a Daniele comentou na aula passada, não, o balanço junta, lembra que eu falei? Eu falei, isso não é consolidação. Então, é que no sistema, o que o sistema faz, na verdade, é somar, né? Eu sei, mas não tem essa... É a questão que fica tudo no automático, a gente não tem essa visão crítica, né, Então, mas lembre-se que isso não é consolidação. Na verdade, ele só soma. Está somando. O que você tem que fazer é o seguinte, olha só, vamos pensar em matriz e filial, tá? Você vai ter uma contabilidade só. O que você pode fazer para fins de controle, por exemplo, é criar centro de custo, trabalhar com centro de custo. Tá? E aí, vamos supor, você faz uma... Gente, essa é a melhor maneira de fazer. Não é ter um plano de contas, por exemplo, você pega lá na sua empresa, vamos lá, então a Daniele vai controlar uma empresa que tem matriz e filial. Então ela pega lá, dentro do sistema dela, ela cria uma empresa matriz, empresa 01. Depois vai lá e cria empresa 02, filial. Não, tá errado fazer isso aí. A gente pode fazer isso, ou muitas vezes o sistema precisa fazer isso por conta do aspecto fiscal, né? Que você tem que, às vezes, apurar o ICMS, que aí é por CNPJ, não é isso? Por inscrição estadual, tudo bem. Mas contabilmente... Isso aí. Então, mas numa porque situação... a maioria, as empresas lá, matriz e filial, cada um tem um CNPJ. Na verdade, assim, não é o CNPJ não muda. O que muda é o /1000. Sempre que você vê o CNPJ 01, não sei se vocês sabiam disso, é porque é matriz. O 02 é filial e assim sucessivamente. Né? Isso significa que o CNPJ é o mesmo. O /1000 é o número da filial. Por exemplo... Isso eu nunca reparei, não. Viu, professor? Aqui o sistema tem que abrir vários cadastros por causa do DP, por causa do fiscal. Não, tudo bem. Você pode fazer isso. Isso eu entendo. Essas coisas. Claro, isso eu entendo, tá? Mas em alguns desses casos, vamos pensar na área contábil, tá? O que você faz, na verdade? Como é matriz e filial, a contabilidade é uma só. Não tem contabilidade uma para matriz e uma para filial, tá bom, pessoal? Quem aqui faz isso? Eu! Você faz, Marta? Então, eu ia falar... A gente faz separado na empresa, né? Isso que eu ia falar. Por exemplo, eu tenho uma empresa que, inclusive, eu estou fazendo ela. Teria que fechar até dia 15. Tá Aqui bom. o prazo, enfim. Ela é super grande. O cliente quer que faz separado justamente porque ele faz o gerencial e ele olha separadamente a matriz da filial. Não, beleza, perfeito. Então, o maior é na filial. Eu acho que tem que fazer isso mesmo para fins de tomar decisão. Só que é o seguinte... Isso. Você... Aí o que acontece?
A filial, ela tem o seu banco, ela paga os seus fornecedores, tudo individualmente. Ela não tem a mistura, ela tem, assim, as transferências entre elas de dinheiro, mas é muito pouco. E aí eu faço separado. No sistema, ela tem o cadastro das duas, né? O código é o mesmo para as duas, o mudo final da matriz é 1, da filial é 2. Isso. Só o final. Lá no nosso sistema, a gente tem essa opção. A gente usa o mesmo código, só que muda só o final quando tem filiais. O da Contimatic também tem. Você tem a empresa matriz e você tem, né? Tipo, a gente usa, sei lá, código 20/1. Aí, quando é matriz e filial, a gente usa o código 20/2, entendeu? Quando Entendi. tem... O que facilita muito, principalmente na área contábil, Marta, claro que isso vai de julgamento e vai da necessidade. O que você tem que fazer? Você cria centro de custo. Então, por exemplo, você tem uma contabilidade só, um plano de contas único, tá? O plano de contas ele é único. E aí você cria o centro de contas, o centro de custos. Então, o centro de custo 1 é matriz, centro de custos 2 é filial. Filial 2, filial 3, assim sucessivamente. Na hora que você vai fazer o registro contábil, você vai debitar caixa, você vai debitar banco e creditar fornecedor. Perfeito. Esta operação é da matriz ou da filial? Então, o lançamento contábil, o plano de contas é o mesmo. Eu debito estoque, credito fornecedor. Só que eu coloco lá o centro de custo. Se for centro de custo 1, eu sei que aquela operação é da matriz. Se for centro de custo 2, é da filial tal. Se for centro de custos 3, e assim sucessivamente. Depois, na hora... Eu acho que é mais difícil, assim, o sistema. Oi? Eu acho que no sistema é mais difícil de você enxergar isso daí, dessa forma. Então não, Diogo, mas acontece o seguinte... Depois... Se você errar uma configuração ali, você perde o relatório. Não, é que depende. É que depende do sistema. Uma vez separado por centro de custo, a não ser que o sistema não faça, ou o sistema não dê essa possibilidade. Mas uma vez que você separou por centro de custo, aí você tira relatórios, eu quero o balanço só do centro de custo 1. Ele vai sair ativos, passivos, resultado só do que está no centro de custo 1. Não, a gente tem empresa lá que faz via centro de custo, porque ela tem muita filial. Então, tem um grupo que é muito grande, e aí é feito via centro de custo. Então, é mais fácil. Mas é por causa que ela tem muita filial. Tipo assim, ela tem, sei lá, umas 10 filiais. Aí é feito via centro de custo. Mas é algumas empresas. Mas quando a empresa quer, tipo, 1, 2 filiais, e aí o cliente exige separado, aí a gente faz separado. Então, mas na hora que você vai apresentar, por exemplo, o balanço no final do ano, como é que você faz com o balanço da matriz da filial? A gente consolida, mas é facinho, já só dá um tick lá e ele puxa consolidado. Então, vamos lá, pessoal. Então, Marta, só para te corrigir, e o grupo como um todo, isso que você está fazendo não é consolidar. Entendeu? Você está somando os balanços, porque é um balanço só. Tudo bem, vai. Se você for pegar, digamos assim, o conceito lá na língua portuguesa do que é consolidar, perfeito, está certo, você está consolidando. Mas se você for pensar do ponto de vista contábil, isso não é consolidação. Você está simplesmente somando os dois balanços porque a empresa é a mesma. Só que você... O sistema, ele traz como balanço consolidado. Não, tudo bem, o sistema traz, mas o cara do TI não está participando dessa aula, você entendeu? Esse é o problema, o cara do TI não tem muito conhecimento. Agora eu te pergunto, então, você transferiu dinheiro do banco A para o banco da matriz para o banco da filial. Então, lá na matriz, você fez o seguinte, você creditou banco e debitou o quê? Banco filial? Como é que você fez esse lançamento? Já que você faz separado. Na verdade, a gente usa uma conta lá que o cliente que pediu para usar, que já veio da outra contabilidade, ela é nova nossa. Ele usa uma conta de transferências escriturárias, o nome assim. E aí a gente usa essa conta aí para fazer essas transferências. Então, na verdade, correntes lá. A gente usa, na verdade, ele usa, mas ele faz muito pouco transferência. Esse cliente específico. Não, tudo bem. Mas imagina, você entende? Então, na hora de fazer depois o somatório desse balanço, isso pode trazer dificuldade para você. Porque, por exemplo, se você tem essa diferença, vou chamar aí conta escriturária, você falou, né? Transferência escritural, ou seja, vamos chamar assim. Por exemplo, você vai ter de um lado uma conta devedora e de outro lado a conta credora, não é isso? Isso, mas na verdade no final ela zera. Na verdade ela zera mensal.
Então, é isso que eu ia perguntar. Primeiro, ela tem que zerar. Segundo, eu ia perguntar, ela efetivamente zera? Zera, ela zera. Então, tem que zerar. Porque se você tem essas transferências, isso não zera, é porque tem algum erro lá. Né? E na hora que você junta o sistema elimina essas contas ou não? Ou você vai ter um lado devedor e um lado credor? Não, ele elimina. Na hora que eu puxo, que ele fala, né? Na hora que o sistema ele fala que eu estou consolidando, ele puxa já zerado, já. O saldo zerado. Tem que ser. Não estou falando que não é, mas assim, o que ele não usa as técnicas, mas a técnica da consolidação não é exatamente esse tipo de técnica aí, tá? Lógico que tem muita empresa que faz isso. Se o sistema permite, eu acho mais fácil criar tudo uma única situação e você cadastrar com centro de custo, porque aí o cliente fala assim, eu quero ver os ativos e passivos da matriz, você tira, você tem, da filial tal, você tira, você tem específico de cada empresa. Até porque, qual é o capital social da filial? Não tem. Certo? Não tem. Então, como é que você tira lá? O seu ativo, passivo e resultado só da filial bate? Não, na verdade, a matriz fica negativa e a filial fica positiva. Percebeu? Por isso que eu estou falando. Fica bem feio. Se eu puxo só a matriz, o balancete da matriz, fica feio. A filial fica mais bonitinho. Então, por isso que, na minha opinião, né, fica mais fácil fazer dessa forma. Nem todo sistema permite, tá? Nem todo sistema permite. Também tem essa limitação. Além do que, tem o que o Marcelo, que vocês falaram, então a empresa filial tem que apurar o ICMS por CNPJ. Né? Você vai apurar folha por filial. Não tem jeito. Tem empresas, pessoal, que faz isso tudo de forma individual. Você cadastra tudo centro de custo e ele já vai saber. Né? Já vai fazer essa apuração de forma total aí, global. Certo, pessoal? Mais comentários aí? Dúvidas, certezas? Bom, pessoal, eu vou publicar para vocês. Eu vou colocar vou colocar acho que três. Eu vou colocar uns 2 ou 3 exercícios. Eu já vou colocar em Excel aberto para vocês poderem fazer, então, esses exercícios, tá? De consolidação, tá bom? Então, vai ter um que tem participação 100%, outro que tem participação 75% e outro que tem, além das participações, operações entre as empresas. E aí nem vou complicar muito, vai ser só empréstimo entre elas, tal, sem colocar lucros não realizados para não dificultar mais ainda, tá? São simples, eu vou postar entre hoje e amanhã, no máximo segunda-feira, e aí vocês vão trabalhando nisso e tal, aí no sábado que vem a gente vê quem fez, quem não fez, como é que tá, e aí a gente marca um dia, de preferência na semana, só para resolução do exercício. A gente entra, como foi da outra vez, né? A gente entra, resolve, nem fica até as 10, começa às 7, hora que dá umas 9 horas no máximo, 8h30, 9 horas, a gente já terminou a resolução. E aí a gente ganha uma aula a mais, tá bom? Tudo bem, pessoal? Professor, diga lá. Eu que entrei um pouco atrasado, o senhor chegou a comentar algo sobre o trabalho, não? Não, o que acho que a Marta, acho que alguém me perguntou, eu falei o seguinte, eu estou finalizando, estou montando ele porque é difícil. Oi, Joe. Foi a Marta, né? Na verdade, a ideia, Diogo, é assim. Primeiro, a gente tem a questão do prazo, né? Que não tem, digamos, nada tão desesperador, que vocês podem me entregar depois. Mas antes da gente finalizar o semestre, pelo menos eu quero passar isso para vocês. O trabalho seria da seguinte maneira. Vocês, vou dar lançamentos, eu vou dar ele separado em 2 partes, tá, pessoal? Primeira parte contendo as normas que nós vimos no primeiro semestre e a segunda etapa, o que nós vimos no segundo semestre, tá? Que quem entrou no segundo faz só essa segunda parte. Quem entrou no primeiro semestre vai fazer os 2. Porque quem entrou depois vai fazer a primeira parte no próximo semestre, porque não viu as normas ainda, tá? Muito bem. Ao fazer isso, então, você teria, na verdade, lançamentos contábeis para apresentar o balanço considerando os efeitos de cada uma das normas que nós vimos. Tá? E a Marta tinha perguntado para quem não tem sistema. Né? Quem não tem sistema, eu sugiro usar aquele do Contimatic lá, que você que era consultor lá, você sabe bem, que é aquele de estudante. Tá? Como estudante, você pode entrar lá, baixar o sistema,
tá? Você tem uma quantidade X de lançamentos que atende perfeitamente. Você consegue imprimir e tal, você não consegue ficar cadastrando um monte de empresas. Tá? Eu não sei onde pega esse sistema aí, não. Eu trabalhei lá por tanto tempo, mas como a gente atendia só clientes mesmo, eu nunca ouvi nem o pessoal comentando isso lá, né? Não, eu sei que tinha um acadêmico, mas eu não sei se... É o acadêmico. Então, mas eu não sei se tinha que mandar algum e-mail lá para poder ter acesso, algo do tipo. Eu não sei mesmo. Tá, eu passo para vocês, mas basicamente é assim, você vai entrar no site. Eu vou ver se tem outra opção também, né? Para a gente dar uma opção a mais, a gente discute e faz todo mundo no mesmo sistema, que seria o ideal. Mas se um exemplo... Pra fazer no Excel? Oi? Não daria para fazer no Excel? Até daria, mas se você... Dá mais trabalho. Dá mais trabalho, exatamente. Você fazer lançamento contábil no Excel e tal. Porque uma vez que você fez a demonstração, você aperta os botões e já tem os demonstrativos, né? Ficaria mais próximo do que você tem no seu dia a dia, na sua realidade. Mas é o seguinte, para facilitar, se alguém tiver o download da versão, é só passar, todo mundo baixa e faz o trabalho e depois apaga, porque a gente não vai conseguir ficar usando porque ele vai renovando, né? Mas então, na verdade, para entrar lá, você só entra na página lá. Eu vou ver o caminho direitinho, mas a última vez que eu fiz isso em sala de aula com os alunos é assim, a gente entrava, ele só vai pedir seu nome, seu RG, sabe? Só o seu endereço e tal, e ele já libera para você. A questão é que quando você imprime alguma coisa, ele aparece com uma tarja assim, né, falando que aquilo é uma versão não sei das quantas, tal. Mas dá para usar. Mas eu vou ver se tem outras, tá? Vou ver se tem outras opções, que às vezes a gente tem algumas que são bem legais. Eu, por exemplo, uso aqui o QuickBooks, lógico que não dá para usar para todo mundo, porque ele tem uma quantidade certa de instalações, todo mundo instala, mas é um sistema, é um sistema americano, está em inglês, mas é muito legal, você tira os relatórios que você quer, é uma coisa impressionante. Não é aquela versão do online que tem, tá? É uma outra versão, é a versão para desktop mesmo que tem nos Estados Unidos, é muito legal. Tá? Mas aí a gente, vamos fazer o seguinte, essa semana eu não tenho gravação na faculdade, tá? Então fica um pouco mais fácil, eu fico um pouco mais livre. Eu vou trabalhar nisso essa semana que vem eu trago novidades nesse aspecto para vocês, tá bom? Ok. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí, certezas? Fechou? Daiane, Janaína, Lilian, Diogo, Isaías, o Rafael, o Ricardo, Marcelo Glauci, Solange César. Fiquei muito feliz que hoje nós tivemos praticamente o time completo aqui, tá? Beleza? E o César aqui, a Solange, está falando quando postar eu aviso. Assim que eu postar o exercício, falo, pessoal, postei a atividade lá no grupo, tá bom? Beleza? Professor, tem uma pergunta aqui. Diga lá. Bom, se nós formos ter aula durante a semana agora, vai continuar sendo terça-feira ou para as próximas aulas, né? Porque, por exemplo, para essa semana mesmo mudou. Normalmente a gente estava tendo as terças, mudou para quarta. Isso, então, se pode voltar para terça-feira, porque, por exemplo, para mim, quarta-feira é pior, né? Não, quando tiver aula de novo, a gente marca o dia. A aula fora do sábado, pessoal, das 8 ao meio-dia, eu sempre marco com vocês antes. A gente fecha no grupo aí, tá? Então, só teve essa, porque a gente tinha fechado lá 2 semanas atrás, mas agora a previsão é ir até o final do semestre, nos sábados. Como eu falei, se a gente for marcar uma aula na semana, a gente marca junto, a gente vê o melhor dia, tá? Pode ficar tranquilo, Rafa. Maravilha, então, professor. Tá bom? Beleza. Valeu. Então, ficar tranquilo, Ricardo. Eu vou fazer um levantamento, ver se o Ricardo está pedindo para passar o caminho. Eu passo o caminho. Até falo com o Maurício lá, que é meu xará lá na Contimac, que vê se ele pode nos ajudar. Tem uma versão específica aí para isso. E vou ver se tem, de repente, uma outra opção. Às vezes a gente tem alguma opção que pode até ser melhor, né? Eu vou ver essa opção e passo para vocês aí, para a gente começar a trabalhar nisso, né? Desenvolver, criar o plano de contas, criar a estrutura, tudo isso. Beleza, pessoal? Professor, fazer uma pergunta aqui nada a ver para o senhor. O senhor ficou sabendo de alguma coisa referente à prova lá do CFC ou não? Não. Antes de responder, deixa eu só... Pessoal, então eu vou finalizar aqui a gravação, tá? Quero agradecer a todo mundo. E aí, quem quiser tiver outras dúvidas, qualquer coisa do tipo, estou à disposição, tá bom?